Terceira viagem missionária de Paulo. Atos 18, 24 a 23, 35. Depois de sua segunda viagem missionária, Paulo passou um tempo em Antioquia antes de partir para o interior, através da Galácia e da Frígia, encorajando os cristãos que ali se encontravam. Ele então seguiu para Éfeso e se encontrou com os seguidores de Jesus lá e perguntou-lhes: Vocês receberam o Espírito Santo quando acreditaram? Não, eles responderam. Nem sequer ouvimos que existe um Espírito Santo. Eles só tinham ouvido e experimentado o batismo de arrependimento de João Batista. Paulo explicou que João Batista disse a todos que acreditassem naquele que viria depois, ou seja, Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus deu a Paulo o poder de realizar milagres incomuns. Quando lenços ou aventais que haviam apenas tocado sua pele eram colocados nos enfermos, eles eram curados de suas doenças e os espíritos malignos eram expulsos. Alguns judeus tentaram copiar o que Paulo estava fazendo. 7 filhos de Seva, um sacerdote importante, iam de cidade em cidade expulsando espíritos malignos. Eles tentaram usar o nome do Senhor Jesus em seus encantamentos, dizendo: Eu te ordeno em nome de Jesus, a quem Paulo prega, que saias. Certa vez, quando eles tentaram isso, o espírito maligno respondeu: Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? Então, o homem com o espírito maligno saltou sobre eles, dominou-os e os atacou com tanta violência que eles tiveram que fugir da casa. A história do acontecido se espalhou rapidamente por Éfeso e o nome do Senhor Jesus foi muito temido e honrado. Muitos que se tornaram crentes confessaram seus caminhos pecaminosos. Vários deles que vinham praticando feitiçaria trouxeram seus caros livros de ocultismo e os queimaram em uma fogueira pública. Assim, a mensagem sobre o Senhor se espalhou ampla e poderosamente. Depois destas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: Depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Paulo passou mais de 2 anos em Éfeso, pregando sobre Jesus ser o caminho para Deus.
Os novos cristãos ficaram conhecidos como seguidores do caminho. Em Éfeso ficava o templo da deusa grega Ártemis, adorada pelos romanos como a deusa Diana. Pessoas de toda a região vinham adorar no templo. Demétrio, um ourives da prata, tinha um grande negócio, empregando muitos artesãos, fazendo santuários de prata para a deusa Ártemis. Ele convocou uma reunião de artesãos e comerciantes que vendiam objetos aos adoradores de Ártemis. Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Diana dos Efésios! A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. A confusão se espalhou pela cidade e todos foram correndo para o teatro, arrastando consigo Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Olha eles aí. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado, pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão e, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma só voz, gritaram durante quase 2 horas: Grande a Diana dos Efésios! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Fiquem calmos. Vocês trouxeram esses homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo ou falaram contra a nossa deusa. Se Demétrio e os artesãos têm um caso contra eles, devem fazer as acusações formais. Os tribunais estão aí em sessão, e os funcionários podem ouvir o caso imediatamente. Corremos o risco de ser acusados pelo governo romano de rebelião sem um bom motivo. E se Roma exigir uma explicação, não saberemos o que dizer. E, havendo isso, dissolveu a assembleia. Após o tumulto em Éfeso, Paulo seguiu para Troade e navegou para a Macedônia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações,
dirigiu-se para a Grécia, onde demorou 3 meses. Paulo estava se preparando para embarcar de volta para a Síria, quando descobriu uma conspiração de alguns judeus contra sua vida. Então decidiu voltar para a Macedônia. Paulo então foi para norte, para Filipos. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então voltou para a Macedônia. Acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. Após o fim da Páscoa, Paulo embarcou em um navio em Filipos, rumo a Troade. Depois de uma viagem de 5 dias, Paulo se juntou aos outros homens em Troade, onde eles ficaram por uma semana. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Ele lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde deveríamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte passamos diante de Quios. Levamos mais um dia até Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem que desde o dia em que cheguei à Ásia, fiz a obra do Senhor com humildade e com muitas lágrimas. Tenho suportado muitas provações e conspirações. Eu tenho uma mensagem para judeus e gregos. Eles precisam se arrepender do pecado e se voltar para Deus. Eles devem ter fé em nosso Senhor Jesus. Sou guiado pelo Espírito para ir a Jerusalém. O Espírito Santo me diz, cidade após cidade, que a prisão e o sofrimento estão por vir. Mas minha vida não vale nada para mim.
a menos que eu a use para terminar a obra de contar aos outros a boa nova sobre Jesus e a maravilhosa graça de Deus. Paulo disse aos presbíteros de Éfeso: guardem-se e ao povo de Deus, alimentem e apacentem o rebanho de Deus, sua igreja, comprada por seu sangue. Cuidado! Falsos mestres como lobos cruéis virão distorcer a verdade. Lembrem-se do meu carinho por vocês, por 3 anos e de muitas lágrimas por vocês. Paulo lembrou-lhes que não desejou dinheiro ou roupas finas, mas trabalhou para suprir suas próprias necessidades. Eles devem trabalhar duro como ele havia feito e lembrar as palavras de Jesus. É mais abençoado dar do que receber. Quando Paulo terminou de falar, ele se ajoelhou e orou com eles. Todos eles choraram e o abraçaram. Eles estavam tristes porque Paulo havia dito que eles nunca mais o veriam. Em seguida, eles o acompanharam até o navio e assinaram para se despedir quando ele partiu. Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Kos. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali fomos para Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele no dia seguinte. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando-nos à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade e, ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou um cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isso que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-los nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo-os saudado, contou em detalhes o que Deus havia feito entre os gentios por seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glórias a Deus e disseram: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei?
Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhe que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles, pague a despesa deles para que raspem a cabeça. Assim, todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você, e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos do sangue, da carne e de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. E imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Então o comandante, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritaram uma coisa, outros gritavam outra coisa. Não podendo ele, porém, saber da verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo saía gritando: Mate-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: Seria possível dizer algo para o senhor? E o comandante disse: Você sabe grego? Você por acaso não é aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu: Eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez a mão para o sinal do povo. Fez grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo: Paulo explicou como ele havia sido criado e educado em Jerusalém, sob Gamaliel, e tinha perseguido aqueles que eram cristãos. Ele contou como Jesus apareceu a ele no caminho para Damasco e como ele invocou o nome do Senhor para perdoar seus pecados e foi batizado. Mas quando Paulo passou a dizer que Deus o havia enviado para levar as boas novas de Jesus aos gentios, houve um tumulto. A multidão gritou, tirou os casacos e jogou punhados de pó para o ar. O comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse chicoteado para fazer confessar seu crime.
Paulo disse ao oficial próximo: é legal você chicotear um cidadão romano que nem mesmo foi julgado? Os cidadãos romanos não podem ser punidos sem um julgamento. Quando o oficial ouviu isso, ele foi até o comandante e perguntou: o que você está fazendo? Este homem é um cidadão romano. O comandante se aproximou e perguntou a Paulo: você é cidadão romano? Sim, certamente sou, respondeu Paulo. Eu também sou, murmurou o comandante, e tive que pagar muito dinheiro para conseguir cidadania. Paulo respondeu: mas eu sou cidadão por nascimento. Paulo foi imediatamente desamarrado. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. Paulo começou: irmãos, sempre vivi diante de Deus com a consciência limpa. Imediatamente o sumo sacerdote Ananias ordenou que aqueles próximos de Paulo lhe dessem um tapa na boca. Que tipo de juiz é você para infringir a lei, ordenando que eu seja atacado assim? Perguntou Paulo. Paulo sabia que alguns membros do sumo sacerdote, do sumo conselho, eram saduceus e alguns fariseus. Então ele gritou: irmãos, sou um fariseu, em julgamento porque a minha esperança está na ressurreição dos mortos. O conselho começou a discutir entre si porque os saduceus não acreditavam em ressurreição ou anjos ou espíritos, mas os fariseus acreditavam em tudo isso. No tumulto que se seguiu, o comandante temeu pela segurança de Paulo e ordenou que seus soldados o resgatassem à força e o levassem de volta para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se de lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Na manhã seguinte, um grupo de judeus se reuniu e jurou não comer nem beber até que matassem Paulo. Eles foram até os príncipes dos sacerdotes e anciãos e disseram-lhes: fizemos um juramento de não comer nada até matarmos Paulo. Portanto, vocês e o sumo conselho devem pedir ao comandante para trazer Paulo de volta ao conselho para que possamos matá-lo no caminho. Mas o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ouviu falar de seu plano e foi à fortaleza e contou a Paulo. E Paulo pediu a um dos oficiais romanos: leve este jovem ao comandante. Ele tem algo importante para dizer. Depois de ouvir sobre o complô, o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: preparem 200 soldados para partir para Cesareia às 9 horas desta noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados montados. Forneçam cavalos para Paulo montar e levem-no em segurança ao governador Félix. Ele deu a eles a seguinte carta para o governador Félix. Nesta carta, isso garantia a Paulo que fosse até a sua presença. Naquela noite, os soldados escoltaram Paulo até Antipatris. Eles voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto as tropas montadas levaram Paulo a Cesareia. Eu mesmo ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem, disse o governador a Paulo.